o famoso jogo de cintura. Ter flexibilidade para encarar uma situação, para saber resolver um conflito e ser maleável para saber sair dos conflitos e dos problemas pode significar um grande sacrifício para certas pessoas e pode significar também uma maior afronta para um interlocutor que está ofendido. Por isso, precisamos examinar se realmente toda vez que fazemos esse jogo de cintura é positivo agir dessa maneira. Estive estudando essa questão. É uma situação muito comum em todo o Brasil. A frase coloquial, jogo de cintura. É um costume muito lindo. É muito agradável ver pessoas usando de jogo de cintura em uma maneira sutil, inteligente, sábia, pura e amorosa. Porque também tem daqueles que usam do jogo de cintura de maneira falsa. E a gente percebe. Muitos percebemos. Mesmo assim, ninguém deveria ser o soberbo tanto quanto venha a estragar uma boa intenção no outro, que vem usando de jogo de cintura, pensando talvez que você não vai perceber que ele está nessa posição, se prevenindo para não ofender. Mas então, haveriam 4 possibilidades de encarar o jogo de cintura, que eu não recomendo nenhuma. Eu considero que são possibilidades que existem naturalmente. Talvez mais, eu as mencionarei desta maneira. Como primeira possibilidade é que o receptor da atitude e as palavras daquela outra pessoa que está usando de jogo de cintura se agrade. Ou agradar-se, ou ficar satisfeito e reagir da mesma maneira é muito bom, porque por ambos os lados há uma satisfação. Claro, às vezes nós sabemos que esse jogo de cintura foi intencional e não sincero, mas de qualquer maneira, reagir bem ajuda. Outras vezes não percebemos que o jogo de cintura foi com certa má intenção. Não percebemos e reagimos da mesma maneira no exterior, na atitude de jogo de cintura. De qualquer maneira, não houve desperdício. Portanto, se agradar é um bom resultado. Quando a pessoa teve o jogo de cintura em uma maneira genuína, íntegra, verdadeira e não falsa, ou fazendo-o de maneira falsa ou hipócrita, e o resultado foi positivo, amém por isso. Não vamos ficar criando novo problema, porque já foi resolvido o problema que existia. Mas existem outras possibilidades de enfrentar ou se confrontar com o jogo de cintura verdadeiro ou falso. É também por meio do ignorar esse jogo de cintura, essa atitude. Certas pessoas podem ignorar, fazer de conta que não está percebendo uma atitude gentil para resolver um problema ou para sair de uma situação difícil. E essa pessoa, ao perceber que não há um encaminhamento adequado da situação para uma solução, pode ignorar e fazer de conta que não está percebendo uma atitude cordial e devolver com uma falta de cordialidade. E isso é muito triste e negativo, porque mesmo que o jogo de cintura tenha sido não sincero, a pessoa
tem que ter uma boa vontade para aproveitar, mesmo que ela perceba que o jogo de cintura foi falso, para aproveitar, para mudar a situação. Em terceiro lugar, nós encontramos pessoas que o tempo todo, diante de um jogo de cintura, suspeitam de falso, de hipócrita a pessoa, ou que venha com uma má intenção para fazer-lhe maiores males, para fazer na pessoa mais males ainda. Então, essa pessoa pode ter uma atitude violenta. E aí vem o quarto tipo de reações que poderá haver. É exatamente estourar diante da situação. Tanto aquele que suspeita, que não confia, portanto não coopera para resolver o problema, como aquele que estoura, estão frustrando o jogo de cintura do que iniciou o diálogo ou a atitude. Seja que esse jogo de cintura tenha sido negativo, ou hipócrita, ou verdadeiro, o interlocutor, o receptor dessa atitude e dessas palavras de busca de solução, de resolver um problema, de apaziguar uma situação, deveria ser tolerante para cooperar também com a paz. E aqui eu me questiono, por que uma ferramenta tão boa, que é o jogo de cintura, muitos menosprezam ou desprezam diretamente e não cooperam para a solução da situação conflitiva ou de um problema? Por quê? Por que tanta má vontade? E no suposto caso que seja comprovado a ineficiência ou ineficácia do jogo de cintura, porque o problema já chegou num grau limite de tolerância, por que mesmo assim não respeitamos a maneira diferente do outro de agir e cooperamos para a paz? E última pergunta, por que insistir com o jogo de cintura se há outros mecanismos ainda muito mais efetivos? Por exemplo, a transparência e a sinceridade com sabedoria ajuda muito, porque às vezes chegar com jogo de cintura vai ofender e não vai dar os resultados positivos que esperávamos que desse nossa atitude. Mas sim uma atitude de transparência, de mostrar nossa dor, nosso pesar pela situação, de mostrar nossa dor porque ofendemos e não temos tido a percepção nem a prevenção para que isso aconteça. Mostrar nossa tristeza ou mostrar nossa surpresa genuína, mostrar nossa preocupação pelo bem-estar do outro genuinamente. Tudo isso pode ser muito melhor que um jogo de cintura. Você não acha?